Como nós estamos numa época que historicamente tem sido significativa por causa dos 500 anos do início do movimento da Reforma Protestante, né? Para quem não está habituado com essa parte da história, as pessoas têm lembrado já há vários anos que no dia 31 de outubro, agora de 2017, vai fazer 500 anos que Martinho Lutero colocou as chamadas 95 teses na porta da Igreja do Castelo, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, que foi um ícone do início do movimento protestante. Eu digo ícone porque não é que ali Lutero colocou toda a sua teologia. Na verdade, ali foi só uma ilustração. Foi só uma demonstração da sua insatisfação com o rumo da igreja, e ali ele estava protestando, mas ele ainda se considerava parte da igreja católica apostólica romana. Só que as coisas se desenvolveram de tal forma que depois Martinho Lutero veio a ser excomungado da igreja, ele foi expulso da igreja, e os seus seguidores que estavam descobrindo o evangelho novamente, passaram a aceitar essa atitude de serem pressionados, rechaçados e tudo mais, tá? Então, a Reforma Protestante, ela começa nesse período, mas é uma data simbólica. Até porque em história, você não começa um movimento num dia. Num dia você pode ter algo que seja representativo, mas um movimento começa num período, não é? Se a gente falasse assim, a gente tem data de coisa mais fixa. A gente fala assim, a Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira começou no dia tal. A gente tem 9 de dezembro de 2012, foi o dia da organização dela. Mas se eu perguntasse para você assim, quando é que você começou a se interessar pela fé reformada? Normalmente não tem um dia, é um período. É um momento da sua vida, que você fala assim, eu comecei a ouvir o pregador tal, comecei a ler tal livro, comecei a ouvir tais coisas, e Deus começou a trabalhar com o meu entendimento, entende? Na história, frequentemente é assim. Então essa data que a gente está usando como lembrete, para celebrar o que a reforma representa, é apenas um ícone. Mas a reforma aconteceu no decorrer de vários anos e entendimento das coisas com o passar do tempo. Então, essas aulas vão servir para fazer algo diferente do que a gente está fazendo nos sermões. Eu e pastor Jailson estamos falando dos 5 solas, como vocês ouviram um deles hoje, né? E os solas, caso você não esteja habituado, se encontra atrás do seu boletim, tá? Então você que não lembra dos 5, a ler atrás do seu boletim tem lá, sola scriptura, solus Christo, sola fide, sola gratia, soli deo gloria, tá? E bem, tem lá os 5 solas. E então, nos sermões, a gente vai trabalhar com o que os lemas, esses solas, são lemas latinos, né? O que eles representam em termos do legado da reforma. E nas aulas a gente quer trabalhar outras áreas da vida cristã que foram afetadas por esse movimento chamado Reforma Protestante, tá? Então, nessa aula e nas outras, eu imagino, as outras eu não sei ainda, porque a gente ainda não as viu, óbvio, mas nessa aula a gente não vai fazer exposição bíblica, não tem um texto que vai servir de base. Eu posso fazer referência a textos durante a aula, mas vai ser mesmo uma aula e eu quero sua participação, então vai ter momentos em que eu vou fazer perguntas a vocês e quero ouvir como é que vocês entendem esse assunto, tá? Nós não vamos usar microfone, como fizemos em outras vezes, mas vai parecer estranho para você, mas é para o bem de quem ouve a aula gravada. Quando você falar alguma coisa, eu vou repetir no microfone. Você fala assim, pastor, eu acho que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você disse tal coisa, aí eu vou repetir, vai parecer retardado para você, mas não é, tá? É porque quem está ouvindo no vídeo não ouve você. Então, para que as pessoas acompanhem a linha de raciocínio, eu vou repetir o que você falou. Então você não precisa ficar com vergonha, você não vai aparecer, mas eu vou repetir o que você falou, para poder fazer sentido algum comentário que eu fizer em cima do seu comentário, da sua pergunta, tá bom? Então, para ficar melhor, para quem ouve depois, a gente vai fazer desse jeito. Então, na hora de participar, vocês podem levantar a mão, falar, como se estivesse numa sala, sem constrangimento, mas eu vou repetir aqui, para a coisa fazer sentido, tudo bem? Então tá. Então nós vamos orar, e aí eu vou expor essa aula aqui, intitulada Visão Reformada da Cultura. E eu explico melhor essa aula. Senhor, te agradecemos a oportunidade de estudar não só tua palavra mediante a pregação, a exposição do texto, mas também mediante reflexão. À medida que a gente olha para a nossa vida e percebe desafios ao nosso redor.
Dá-nos neste mês não só prazer em relembrar o legado da reforma e os aspectos bíblicos do seu resgate, mas principalmente ajuda-nos a processar e a meditar naquilo que tem sido levantado, para que o nosso coração seja enchido de alegria, nossa mente seja esclarecida quanto às verdades e nossas mãos possam agir em conformidade com aquilo que temos crido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, por que eu escolhi falar visão reformada da cultura? Porque nos outros domingos, outros irmãos vão dar aula de temas mais específicos. Hoje eu vou dar uma aula meio gigante, por isso que eu tenho receio de que vai durar muito. Então tem hora que eu vou falar bem rapidinho. Você já ouviu aulas rápidas do pastor Heber? Então você vai ouvir outra assim, tá? Mas em determinado momento eu vou parar e dizer assim, então, o que vocês acham? Aí vocês podem participar no ritmo normal. Não precisa falar rápido como eu. Mas eu vou tentar, em alguns momentos, caminhar em ideias com rapidez para chegar num ponto principal, tá? E tem trechos dessa aula que eu poderia falar bastante tempo. Eu não vou falar. Eu cortei trechos da aula para a gente poder encaixar aqui no nosso tempo apropriado. Então, o que eu escolhi falar aqui? 3 coisas. Eu escolhi começar com o dilema ao longo da história, isto é, como é que a gente relaciona a fé cristã com a cultura ao nosso redor, com o que é produzido na sociedade. E eu quero mostrar como ao longo da história isso sempre foi um debate, tá? Sempre foi um dilema. Eu vou falar de posições diferentes e tal. Depois a gente vai contrastar como é que era o conceito medieval da relação da igreja com a sociedade e como é que a reforma propôs uma nova maneira de pensar. Então, já que nós estamos falando de 500 anos da reforma e estamos lembrando disso, eu quero mostrar os aspectos curiosos, interessantes e positivos para o nosso crescimento nessa relação entre a igreja, entre a sua fé e as coisas que estão fora da igreja, na cultura ao nosso redor. E aí no finalzinho eu tenho algumas aplicações. E aí se a gente chegar com tempo, aí a gente reflete nas aplicações com mais vagar, tá? Então vamos lá. Então essa primeira parte eu vou fazer uma aula rapidinha, aí no final da primeira parte eu tenho uma pergunta para vocês para a gente conversar, ok? Então a gente vai fazer por partes assim, ao final de cada uma das 3 partes a gente vai ter reflexões. Vamos lá. Então, vamos começar com um dilema ao longo da história. Eu resolvi pegar um livro que é famoso, mas você não precisa lê-lo, até porque ele está esgotado, é difícil de ser encontrado. Mas é um livro escrito por um sociólogo chamado H. Richard Niebuhr, um norte-americano já falecido. O livro é da década de 50, no original. Ele veio ser traduzido em português, mas ele não tem sido mais republicado. Mas é um livro marcante, por quê? Eu explico. Porque esse sociólogo que analisou as diversas reações cristãs, ele vai mostrar que tem tipos diferentes de reações ao que a sociedade está propondo. Então, ele cria uma chamada tipologia, ele fala de tipos. Então ele fala assim, tem gente que reage à cultura assim, tem gente que reage à cultura assim. Então ele vai dando tipos e ele vai dando exemplos históricos. Eu quero pegar ele, não vou fazer um resumo do livro, não dá, isso tomaria muito tempo. Mas eu quero pegar como exemplo algumas coisas que ele fala e fazer a gente pensar sobre esses diversos tipos de reações. Ele fala de 5, eu peguei 4, porque eu acho que tem 4 que aplicam muito bem ao nosso contexto. Então no final dessa primeira sessão, eu vou fazer uma aplicação. Eu vou dar um exemplo e aí eu vou ouvir as reações de vocês, tá bom? Vamos lá. Então, os 5 tipos são esses. Isso é o que ele cunhou. Tem outras maneiras de dividir, mas essa foi a divisão dele. Ele disse assim, ó, eu vejo ao longo da história da igreja cristã 5 tipos de reações à cultura ao nosso redor por parte do cristianismo. A primeira ele chama de Cristo contra a cultura. Tá? Então é mais um aspecto de oposição, mais bélico assim. O segundo é Cristo acima da cultura. O terceiro, Cristo e a cultura em paradoxo. Então, se o Cristo acima da cultura, eu vou explicar melhor. A ideia é de que existem 2 níveis, um nível cultural e um nível espiritual. E Cristo e a cultura em paradoxo diz respeito a viver em 2 situações em que elas estão sempre
tensionando uma com a outra, parece que sempre tem tensão, luta, disputa, e Cristo, o transformador da cultura. A ideia de que a fé chega e muda a cultura em redor. Eu estou pegando esses 4 dos 5 que ele apresenta, e eu quero ilustrar cada uma das 5 e depois propor um exemplo bem cotidiano. Simples, mas do cotidiano, tá? Vamos lá. Cristo contra a cultura. O que é isso? É a ideia de que, ao longo da história, tiveram cristãos que reagiram de maneira a fazer oposição. Cultura, para esses cristãos, é mais sinônimo de paganismo, de mundanismo. Inclusive, a gente usa uma palavra que as pessoas que visitam a nossa igreja acham muito estranho. A gente fala assim, cuidado para você não ser mundano. Aí o pessoal que visita a igreja fala assim, mundano? Como assim, vocês são extraterrestres? Por quê? Porque essa é uma linguagem mais bíblica, mas não é uma linguagem comum na sociedade. Se a gente falar que nós somos contra o mundo, vocês são a favor de quem? Entendeu? Porque falar de mundo ou de mundanismo é uma linguagem estranha para quem não está acostumado a estar na igreja. Então, eu estou usando a palavra cultura, mas para a visão Cristo contra a cultura, eles poderiam dizer, a cultura é mundana, ponto final. É do mundo, não é da igreja. Essa é uma leitura comum por parte desse tipo de reação, tá? Então a palavra-chave é oposição. A gente faz oposição aos costumes. Pastor Jailson citou hoje na mensagem a ideia de você fazer oposição ao jeito que as pessoas têm de vestir, às diversões, aos lugares onde elas vão e assim por diante, né? Então assim, tem certas coisas que parecem do mundo. Então crente não faz coisas do mundo, tá? Nítida separação entre os fiéis e o mundo. Essa é a ideia. Então assim, os fiéis vivem esta vida separados do mundo. Um exemplo que a gente pode trazer à tona, e é interessante, eu estou trazendo exemplos não necessariamente negativos, é que a igreja perseguida do 2º e 3º século na história cristã, tinha uma impressão de que eles estavam contra a cultura. E presta atenção como faz sentido. Quando você está sendo jogado para os leões, no Coliseu, ou em algum tipo de arena, você não fala assim, sabe, nós temos que estar em posições-chave da cultura para transformar a comida dos leões. Não é assim que eles pensavam. Eles estavam entendendo que eles eram perseguidos, que eles eram rechaçados, que eles eram mortos. Então era natural dizer assim, nós temos um outro estilo de vida. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você está numa cultura em que a igreja é fortemente perseguida, é muito comum a igreja reagir e assumir uma postura de diferença significativa do resto da cultura. Porque se ela estivesse fazendo tudo igual, ela não seria perseguida. Se ela é perseguida, é bem provável que ela tenha um contraste muito nítido, muito claro. Então, ela reage, ela tanto age de maneira diferente, quanto ela reage à perseguição, dizendo, olha, a gente tem que pedir a Deus que nos proteja, porque nesse mundo mal, nós somos diferentes. Tá? Então, essa é uma maneira de Cristo, de reagir, de incorporar esse tipo Cristo contra a cultura. O que tem essa posição tem de positivo e negativo? Eu vou fazer isso de todos os exemplos. Um aspecto positivo e o outro possivelmente negativo. O positivo é que quem tem essa leitura do cristianismo na sociedade, ele não tem receio de sofrer. Ele fala, crente que é crente passa por isso mesmo. A gente experimenta um pouco disso. Quando a gente faz contraste com o mundo, acontece isso. Imagina que o cristão contra a cultura, ele fala assim, ele usaria exemplos como não estranhe se o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a Cristo Jesus. Ele cita um texto como esse, ele fala, tá vendo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo? Ele está citando a Bíblia. Ele está mostrando que a Escritura fala de fazer contraste com o mundo. Tá? Então um dos pontos positivos é que você está disposto a sofrer por Cristo. Você sabe que Cristo sofreu. Qual um possível ponto negativo? É que às vezes as pessoas que têm essa visão de relacionamento com a sociedade, elas confundem fugir do mundo com fugir do pecado. Quando na verdade é possível fugir do mundo e ainda assim não fugir do pecado, né? É possível você estar separado do mundo e ainda estar repleto de mundanismo.
Esse é um conceito que precisa ser lembrado e que é uma fraqueza de quem normalmente tem esse tipo de visão, tá? Vamos para a segunda. Cristo acima da cultura. Qual é a palavra-chave dessa leitura, dessa interpretação? É de que existe uma síntese entre fé e cultura. Uma síntese entre fé e cultura. O que seria isso? Seria a ideia de que tem coisas na cultura que são boas, mas elas não são as mais sublimes. Então, para se tornarem sublimes, a gente precisa colocar um toque cristão. A gente tem que cristianizar algumas coisas. A ideia é de que os costumes são chancelados pela igreja. Um exemplo disso é a igreja medieval. A igreja medieval, ela tomava algumas coisas que eram feitas, que não são necessariamente ruins ou boas, mas que, abençoadas pela igreja, ganham um caráter abençoador. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que um rei resolvesse ir para a guerra. Ele ir para a guerra não é necessariamente em si mesmo errado ou certo. Ele pode ir pelas razões certas ou por razões erradas. Eu não vou entrar no debate de guerra justa, pacifismo, agora não, tá? Se você quiser conversar depois, a gente pode conversar. Mas a ideia é que ele pode estar entrando em guerra para reagir a um ataque. Ele pode estar entrando em guerra porque ele quer conquistar a terra do outro. Ele pode estar entrando em guerra por quaisquer razões, não vem ao caso. A ideia, porém, é a seguinte: entrar em guerra vai com a bênção de Deus ou não? Em alguns casos, o que os reis faziam? Eles pediam a bênção da igreja. Se a igreja desse o seu selo de confirmação, então agora estava debaixo da bênção. Então a ideia é de que os costumes são abençoados ou tornados lícitos pela igreja, tá? O que é de positivo nisso? Eu não posso, embora a maioria de vocês estranhe o que eu estou falando agora, eu não posso deixar de olhar que tem um aspecto positivo, que é a igreja zelando pela moralidade. Na Idade Média, uma das coisas importantes da igreja era que ela estava preocupada em ter impacto sobre cada aspecto da vida. Ela fazia isso, como eu vou mostrar mais adiante, de uma maneira equivocada, mas ela estava preocupada em afetar diferentes áreas da sociedade. Um ponto negativo é que Cristo e o seu evangelho parece que ficaram institucionalizados. Depende da instituição igreja para que seja legitimado. Então imagine o seguinte: imagine que um descrente não conseguisse a chancela da igreja. Então o que ele faz é necessariamente mal? De acordo com essa visão é. Porque se a igreja não legitimar, fica essencialmente mal. A visão reformada vai ter, claro, uma maneira diferente de olhar, mas eu estou tentando traçar diferentes perspectivas, tá? Vamos para a terceira. Cristo e a cultura em paradoxo. Então, qual seria essa terceira posição? É a ideia de que existe uma tensão entre duas cidadanias, tá? Você é cidadão brasileiro, mas também você é cidadão de outra pátria. Essa é uma linguagem bíblica. Veja que alguém, presta atenção, é interessante, eu vou voltar no exemplo anterior. Alguém poderia usar exemplos do Antigo Testamento mostrando que a fé sempre afetava a questão dos governos. Os reis, por exemplo, tinham que agir em conformidade com o que diziam os profetas. Ele estaria usando a Bíblia para legitimar a ideia de Cristo acima da cultura. Para essa terceira posição, alguém poderia usar o texto de Pedro, que fala que nós temos uma outra cidadania. Abre em 1 Pedro para você ver. 1 Pedro 11 e 12. Olha que interessante como é que Pedro ilustra isso que a gente está trabalhando. 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então aqui ele fala de santidade em meio aos pagãos. Nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Aí você fala, mas essa parece a primeira posição, contra a cultura. Não, vai para o capítulo 3 agora. Olha o versículo 17. 16 em diante. Tá?
Fala assim: contudo façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Perdão, o texto que eu queria ler está no capítulo 2, desculpa. Capítulo 2, versículo 16 e 17, esse era o texto. Vem logo depois do 11 e do 12 que a gente leu, olha só. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então veja que o mesmo Pedro está dizendo assim: vocês são peregrinos nesse mundo, vocês têm outra cidadania. Mas por outro lado, vocês estão debaixo do rei, honrem o rei. Então, essa visão de paradoxo tenta descrever que você está sujeito a dois mundos, e nessa vida é uma tensão. Você às vezes não sabe se você tem que obedecer às leis brasileiras, ou se você tem que obedecer à palavra, e você fala: meu Deus, e agora eu faço o quê? Será que eu vou conseguir manter meu emprego se eu tiver essa postura? Então, essa angústia, essa percepção da tensão é muito presente nessa leitura. Um exemplo disso é a igreja luterana. Por quê? Agora eu vou dar um exemplo negativo, mas a gente poderia dar um exemplo positivo. Vamos começar pelo negativo, depois eu dou o positivo. Vamos lá. O negativo, que às vezes é usado, é a postura da igreja luterana durante o Terceiro Reich, durante o poder de Adolf Hitler e o que foi feito no início do século XX com aquele império germânico. A igreja da época estava na expectativa de que o Terceiro Reich, antes da Segunda Guerra, quando subiu ao poder em 1933, a expectativa da igreja é que esse partido iria trazer as glórias da Alemanha de volta. Afinal de contas, ela tinha sido bem destruída durante a Primeira Guerra. E agora estava alguém dizendo assim: viemos fazer isso em nome do Senhor. A igreja falou: amém. Ela chancelou a atividade política, entendendo que era necessário trazer de novo as glórias da Alemanha. Só que não pense você que a igreja alemã estava de acordo com tudo aquilo de mal que acontecia por parte do poderio bélico, tá? Com o que os soldados faziam, com os campos de concentração e tudo mais. Se você perguntar assim: mas é um absurdo vocês aprovarem isso, provavelmente muita gente da época diria assim: a gente não aprova, é que às vezes é um mal necessário. Aí você vai dizer: mas é porque você conhece a história agora. Imagina aqueles que não sabiam de tudo que acontecia dentro do campo, tá? Aqueles que viam o poderio militar e os inimigos atacando a Alemanha e tentando entender que não é bom gente morrer, mas às vezes é necessário. Às vezes vou fazer o quê? Eu quero matar as pessoas? Não, mas às vezes você tem que pegar na arma. É um paradoxo, é uma tensão. Agora vamos para o exemplo positivo, porque isso aí você vai dizer assim: que absurdo. Mas tem exemplo positivo. Quando Martinho Lutero, agora voltando para os dias da Reforma, quando Martinho Lutero percebeu que os camponeses estavam sendo subjugados de maneira má pelos nobres, ele entendeu a causa dos camponeses e disse: vocês estão certos, lutem pelas causas de vocês, mas não com armas. Defendam a causa de vocês, mas não tirem vidas. Ele entendeu que a causa deles era importante de ser dita, mas não para sair matando pessoas. Os nobres, olha que interessante, olharam para Lutero e falaram assim: que absurdo, o cara está com os camponeses. Só que quando os camponeses não ouviram Lutero e foram para a briga, gerou a chamada Guerra dos Camponeses. Aí Lutero virou contra os camponeses. Os camponeses disseram assim: seu vira-casaca. Você vê, ele não é nem dos nobres, nem dos camponeses. Os nobres não conseguiam entender a leitura que Lutero fazia do problema social, e os camponeses não conseguiam aceitar a proposta mais pacífica de Lutero de lidar com os problemas socioeconômicos. Então, Lutero estava num paradoxo, numa tensão. Ele não era nem de lá nem de cá. Alguns achavam que ele tinha ido para o partido tal, outros achavam que ele era do partido tal, mas ele, na verdade, não se encaixava bem nem lá nem cá. Então esse é um exemplo desse paradoxo, dessa tensão. O que é de positivo nessa visão? Ela compreende a tensão bíblica. Realmente é difícil viver nesse mundo como crente. É difícil. E essa visão percebe isso. Ela fala: cara, não é fácil. Não é simples assim, 3 passos para ser um economista cristão de sucesso. Não existe isso. Não existe isso. Ser crente de verdade no mundo profissional é dureza. Ela entende essa visão.
Ela entende essa tensão, melhor dizendo. O que é de negativo? Frequentemente, por falar de paradoxo, ela contribui pouco à cultura. Ela muito mais suporta do que contribui, entende? Por causa do paradoxo, ela muitas vezes tem que aguentar a tensão, ela faz pouco em prol de alguma mudança. Porque o mundo é assim, cara, o mundo é mau, não tem jeito. Não vai assim mudar da noite para o dia. Essa visão sustenta essa ideia, tá? Quarta e última, aí a gente vai para uma aplicação para fechar a primeira parte. Opa! Agora, problemas técnicos, vamos lá. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Ok. Ok. Então, estamos Cristo, cultura em paradoxo. Agora, para a próxima e última. Cristo, o transformador da cultura. Qual é a palavra-chave? A ideia de que Jesus Cristo não veio só redimir pessoas à parte das suas atividades culturais, mas veio transformar inclusive o que os homens produzem. Então isso é traduzido por redenção da cultura. Essa é uma palavra-chave muito usada entre os defensores dessa ideia, tá? Redenção da cultura. Que pena que saiu um erro ali. Deus fez tudo bom e ainda pode ser remido. Olha só como é que essa visão coloca. Ela coloca que o mundo não é dividido entre coisa do bem e coisa do mal. Não é igual mocinho e bandido. Tudo que Deus fez era bom. Então, se um dia era bom, então pode vir a ser bom de novo. Mas precisa passar pelo crivo de Cristo, né? Pela transformação que Cristo opera. Então, essa visão, ela tem uma visão muito mais positiva do que Deus pode fazer por nosso intermédio. Ela quer ser instrumento nas mãos de Deus para alguma mudança na sociedade. Por isso que a ideia de Cristo, o transformador da cultura, se propõe a experimentar essa mudança, tá? Então, um exemplo disso é o que tem sido denominado como missão integral. Quando missão integral usa esse termo, o que eles querem dizer é: não podemos só falar Jesus morreu na cruz para salvar a sua alma, e tudo mais não tem nada a ver com cristianismo, né? Jesus não morreu só para salvar a sua alma. A primeira coisa é que a igreja sempre acreditou na redenção do corpo, por exemplo. Então nós não somos salvos só na alma, somos salvos por inteiro. Inclusive nosso corpo é remido por Cristo. Então quando a gente demonstra amor por alguém, a gente ama só a alma ou a gente ama o corpo também? Entende como a missão integral está tentando raciocinar para dizer: a igreja precisa cuidar do ser humano por completo. Ela precisa mostrar amor para com o ser humano por completo. O que é de positivo? O slide aqui, agora na segunda vez deu um pau aí. Positivo. O que é de positivo é que essa posição ela é bem engajada na cultura. Quem defende essa posição é engajado, ele quer participar, ele entende que Deus não o colocou nesse mundo para cruzar os braços. Ele quer ser um instrumento de Deus para alguma mudança. Ele quer ser uma espécie de José que no Egito vai contribuir para sustentar tanta gente. Lembra José quando se torna o segundo homem no Egito, né? Ou uma Esther que em nome dos judeus agora vai proteger o povo. Ele quer fazer alguma coisa. Se Deus o colocou naquela posição, ele diz assim: eu preciso fazer aquilo que a Escritura espera de mim. Eu quero ser um sal da terra. Eu quero contribuir salgando. Então isso é o que há de positivo. O que há de negativo? Frequentemente essa visão cai numa utopia quanto ao nosso impacto. Essa é uma visão que normalmente empolga mais os jovens do que os mais velhos. Porque os mais velhos falam assim: assenta querida, já tentei várias vezes, vai 30 anos, o negócio não muda, né? Quem é mais velho é assim. Quem é mais novo, o cara sai da faculdade assim, com tocha nos pés, assim. Ele sai voando, né? Ele sai assim, um jato, ele quer mudar o mundo. Inclusive discurso de orador na faculdade é assim: somos uma geração para mudar este país. Eu já ouvi isso um monte de vezes, tá? Somos uma geração para transformar essa nação, não é isso, professor? E aí os professores falam assim: eu vejo em vocês uma geração diferente. Aí, ó, pronto, transformador da cultura, matou a pau, né? Aquele senso assim de que nós vamos transformar, vamos mudar, e frequentemente há uma utopia. Bem, o que eu tentei fazer aqui? Eu tentei mostrar que todas essas visões
podem ser vistas de maneira positiva ou negativa. Você pode ter se identificado mais com uma do que com outra, mas a verdade é que tem vezes que uma parece certa, tem vezes que outra parece mais certa. E se eu quisesse ser bem maldoso com vocês, eu tentaria convencer vocês da primeira, aí você diria, é isso aí, é isso que é ser crente. Aí depois eu ia mostrar que a segunda também tem aspectos de cristianismo. E a terceira e a quarta. Então, como eu apresentei desse jeito, eu quero terminar a primeira parte assim, ó. Qual a reação é mais bíblica? E todas elas eu fiz referência à Escritura, tá? Todas elas eu fiz referência à Escritura. Porque você pode usar a Bíblia para defender essas posições. Então eu dou um exemplo. E não responda ainda, mas eu quero que você responda, tá? Quero que você responda. Então, seu filho adolescente precisa ler para a escola um romance com imoralidades. Pense assim em coisas que você fala, moleque, ainda é novinho. Mas tem umas coisas no livro que mais é da literatura brasileira, faz parte do currículo. O que você faz? Então eu dei as 4 reações que a gente viu há pouco. Presta atenção. Você impede de ler ou tira da escola. Você fala, menino, você não vai ler isso aí. Isso aí é coisa do diabo. Ou senão você fala assim, não, nessa escola não dá. Essa escola ela está ensinando princípios imorais para o meu filho. Eu preciso cuidá-lo nesse mundo mal. Você tira ele da escola, se for o caso. Esse é o contra a cultura, tá? Ou você deixa ler, mas enfatiza a importância da igreja. Menino, você vai ler, mas é o seguinte, você tem que ir na escola dominical no domingo. Porque se você não for na escola dominical, essas coisas vão contaminar a sua vida. Entendeu? Você tem que ler porque faz parte da escola. Vai fazer o quê? Mas você tem que ir para a igreja. Tá bom, menino? Tem que ir para a igreja. Você vai comigo no domingo de manhã. Imagina aquela mãe tentando arrastar o moleque, né? Entende a leitura como um mal necessário para mostrar ao filho o mundo mal? Se meu filho, olha, infelizmente, se você for ler Machado de Assis, José de Alencar, o que for, vai sempre se deparar com imoralidade. Não tem jeito de fugir disso, meu filho. Eu lamento. Mas o pai quer tentar te ajudar aqui, ó. Mostrar quando você lê o livro que realmente esse mundo é mau e essas coisas não devem ser feitas. Então você entende que há um paradoxo, que é a atenção, mas não dá para fugir dela. Se você quer ter educação no Brasil, não dá para passar os vários anos da escola sem ler uma imoralidade que você quer. Então ele fala, não tem jeito. A gente vai fazer isso aqui juntos. Vou mostrar para você como esse mundo é mau. Ou você faz um movimento para tirar o livro do currículo. Cristo transformador da cultura. Eu queria que você respondesse, mas antes, eu acho, e eu quero ver se vocês concordam comigo, eu acho que você conseguiu lembrar de tipos diferentes de pessoas. Você conhece praticamente um para cada modelo, não conhece? Não é verdade? Você fala assim, eu sei, a fulana. Não fala, por favor. Eu vou repetir e vai ficar gravado, não pode, tá? A fulana é a primeira, e a segunda. Eu não quero que você fale, por favor, não dê nomes, tá? De pessoas, mas você consegue ver essas diferentes reações, tá? Digamos que esse seja o exemplo que a gente estivesse discutindo aqui. O que você vê de certo ou de errado nessas posições? O que você acha que é bom, o que é ruim dessas posições? Vamos lá, eu quero ver a participação de vocês agora. Levante a sua mão, pode falar brevemente, não vai dar para você discursar, senão nossa aula não vai terminar, tá? Mas o que você vê de positivo ou negativo nesse exemplo que a gente está colocando aqui? Vamos lá. Talvez você já tenha se deparado com essa situação, principalmente aqueles de vocês que têm filhos. Ou você imagina que vai ter. O que você faz? Alguém? Todo mundo tímido. E agora? O pastor vai bater em mim na hora que eu falar? Não vou bater. Eu só quero ouvir você. E eu estou sendo bem franco. Olha aqui, ó. Seria muito fácil eu apresentar 3 posições de forma jocosa e uma de forma certa. Mas eu já vou te ajudar para você não ficar receoso. Eu não quero que você fique tentando adivinhar qual das 4 é a melhor. Eu pessoalmente acho que existem elementos verdadeiros em diferentes posições. E posso explicar isso melhor depois. Tá? Não tem uma toda certa e as outras todas erradas. Tem umas que podem ser mais sábias do que as outras, mas não existe a certa e 3 erradas. Só para te ajudar, para você participar sem medo. Tá bom? Vamos lá. Sim, fala, Edinho. Seria 3. Eu acho que é interessante da forma que você educando a criança. Mas aí
Ok, ótimo, bom exemplo. O Edinho está falando, a princípio eu pensei que a 3 seria mais adequada, mas se a coisa fica pior e a proposta de leitura é contos eróticos, aí você tem que fazer um movimento, aí é a 4. Então perceba que a resposta do Edinho está mostrando que em certas situações me parece que a 3 é razoável, mas em outras eu iria pela 4. Alguma outra contribuição? Fala. É interessante quando a gente vê que essa coisa de transformar o mundo. Sim. Sim. Como cristãos, a gente tem que focar no que é essencial ser transformado. Então, eu vou transformar as eleições. Não, peraí. O Senhor falou que o mundo jaz no maligno. Então, não necessariamente nós temos que ir lá transformar as eleições. Mas nós temos que transformar outras questões, ou aquilo que está à nossa volta. Ou se alguém está sendo oprimido, está sem comida, está sem roupa. E isso sim, aí cabe a gente transformar. Então, tem que ter esse discernimento. Quando a primeira opção, por exemplo, tá na escola ruim, tô mandando lá, sei lá, Marquês de Sade. Entendeu? Peraí, a gente tem o dinheiro para fazer uma outra escola? A gente tem os meios para isso? A gente tem professores suficientes? Por que não, então? A gente pode fazer algo contra, mas também tem os meios, tem que fazer essa avaliação e tem que ser sábio. Ok. O Fábio está dando exemplo, então, de como a 1 poderia ser razoável. Tira da escola e cria uma alternativa. Talvez uma mistura da 1 com a 4, alguma coisa assim. Mas certamente mais a 1, porque você está saindo daquela estrutura e criando um novo espaço de escola, de estudo para a criança. Inclusive, você percebe que é interessante? O Fábio citou 2 textos bíblicos que parecem que funcionariam de maneira contraditória. O mundo jaz no maligno, por isso que eu me afasto dele. Mas eu tenho que dar água e pão para aquele que está oprimido. Mas peraí, você foge do mundo ou você socorre o mundo? Entende como você pode usar os textos bíblicos de maneira diferentes? Eu não estou dizendo que o que ele colocou é errado, ele combinou os 2, mas alguém poderia enfatizar mais um em detrimento do outro, é isso que eu quero dizer, tá? Ok, vamos andar e daí você vai mastigando essas ideias. Então eu quero ir para a segunda parte. Antes da segunda parte, eu tenho isso aqui, ó. É só uma maneira de olhar, não é ferro e fogo sempre assim, é só uma maneira de olhar. Me parece que dos 4 exemplos que eu dei, um bom representante de contracultura é o pentecostalismo clássico. Um bom exemplo de quem quase sempre assume isso. É a ideia de que eu visto de maneira diferente, eu não tenho esses costumes. As pessoas olham para mim e falam assim, pentecostal, né? A irmã, né? Você já sabe que a irmã tem um jeito que fica fácil de detectar. Na cabeça das pessoas, o pentecostalismo clássico ele representa esse afastamento da cultura. Acima da cultura é um exemplo típico do catolicismo romano. A ideia de que esse mundo é mau, mas se a igreja estiver aqui cuidando, tal, a gente pode proteger as pessoas. O catolicismo romano é um bom exemplo disso. O menino faz coisas no mundo secular, mas ele vai para a igreja. Ele é um devoto. E pelo menos ele está protegido das maldades desse mundo, né? Em paradoxo, é bem comum entre evangélicos tradicionais. O cara fala assim, cara, não vou fazer. Fazer o quê? A escola tem que ler, ué, né? Assim, esse não é tão ruim ainda, então dá. Ele experimenta isso e essa tensão. Ele chega e fala assim, olha, trabalho numa empresa que a questão de impostos é um negócio dureza, né? Contratação de funcionários então, e os contratos? Você está de brincadeira. Mas infelizmente no Brasil é assim, ele fala. O que ele acabou de retratar? Um paradoxo, a tensão. Infelizmente no Brasil é assim. Não dá para ser muito diferente. Então ele está experimentando isso. E o transformador normalmente é o evangélico mais progressista. Aquele cara que fala, não, desculpa, não dá para ficar assim. Temos que mudar, tem que fazer alguma coisa. Tem que arregaçar as mangas e trabalhar para o reino de Deus. Não é, atenção, eu não quero que você olhe e fale assim, eu sou o quê? Não é isso. Eu só estou tentando mostrar que em certas igrejas a gente enxerga mais um do que outro. É isso que eu quero mostrar. É possível ter alguém pentecostal diferente do contracultura? Claro que é. É possível ter um evangélico tradicional diferente? É, claro que é. E na verdade a gente encontra essas 4 o tempo todo, até dentro da nossa própria comunidade. Mas se as pessoas de fora fossem fazer uma leitura, isso aqui seria uma associação mais comum.
de olhar para o pentecostal clássico e falar, contra a cultura, não pode. Como disse o pastor Jailson, é a teologia do não. Não pode, né? Contra a cultura. O catolicismo, a ideia de acima da cultura. Em paradoxo é o evangélico, fala difícil, né? E, eu vou dizer uma coisa, não só o catolicismo romano, o neopentecostalismo é acima da cultura. O neopentecostalismo diz, se a igreja diz que está ungido, está bom, entendeu? Ungiu o seu negócio, então o seu negócio é do Senhor. Perceba que a igreja que tem força para isso. É o que o pastor Jesus estava falando, de ungir isso, ungir aquilo, sacralizar as coisas. O neopentecostalismo repete as mesmas coisas do catolicismo medieval. E evangélicos têm essa luta. Então eu quis mostrar isso como exemplo para o resto da nossa aula, tá? Agora, vai uma parte sobre a diferença entre o que havia na Idade Média e o protestante, e aí depois a gente faz algumas aplicações e fecha. Então, vamos falar de algumas mudanças culturais da Reforma Protestante, à luz desse debate todo. Qual era a perspectiva medieval? Olha só, estou martelando algumas coisas que o pastor Jailson já falou no sermão, mas eu vou tentar explicar de um jeito que possivelmente complemente. A igreja era responsável por chancelar cada atividade secular, dando-lhe assim uma legitimidade espiritual. Então eu coloquei como exemplo aqui, colonização pelos portugueses. Imagina que os marinheiros, né, vão lá entrar nas suas caravelas e eles vão descobrir as Índias orientais e param no Brasil. E aí assim, para essa colonização e exploração ser agradável a Deus, a igreja chancela dizendo, nada de ir lá pegar dinheiro, vocês são o que, avarentos? Não pense que só se pensava em dinheiro, não, tem que levar missionário para catequizar os que lá estão. Então o que faziam os que vieram para o Brasil? Trouxeram as ordens, principalmente os jesuítas, vieram aos montes para o Brasil para catequizar o nativo brasileiro. Aí você fala, agora sim, agora Deus se agrada, entendeu? Porque agora você está fazendo o bem, você está aí conhecendo, explorando, expandindo, não tem nada de errado com isso, né? Israel expandia o seu reino também, por que Portugal não pode? Mas você está fazendo uma obra social, está catequizando as pessoas, você está ajudando. Então é a ideia que você coloca atividades espirituais, você coloca o selo da igreja e isso torna agradável a Deus, tá? O âmbito sagrado é superior ao secular. Então, por exemplo, havia dois tipos de espiritualidade na Idade Média. Você faz o quê? Você é artesão? Que beleza, que bênção. Você é do Senhor? Sou do Senhor. Mas nada como um monge, né? O monge é do Senhor ao quadrado, entendeu? Ele é do Senhor, pensa assim. Por quê? Porque ele está totalmente dedicado ao Senhor. Você é médico, você cuida do corpo, e eu que cuido da alma, entendeu? Então é a sacralização da atividade 100% eclesiástica, em que ela se torna mais nobre, ela é mais santa, né? A visão medieval era muito disso. Tanto é que quando eles falavam de vocação, de chamado, sempre era o chamado espiritual para ir para o ministério, o monástico, tá? Mas não significa que o cara que está na sociedade não pode ser santo. Claro que ele pode ser. Tudo bem que é inferior, mas ele pode ser. Inclusive, sabe um jeito muito bom de ser santo? Pega o que você faz com as suas mãos, se você é um artesão, e faz para a igreja. Então, se você é alguém que mexe com argila, então você vai fazer imagens para as pessoas expressarem a sua piedade, a sua devoção. Se você trabalha com couro, então você vai desenvolver os assentos lá da parte onde os bispos e os arcebispos sentam. Você vai fazer para o Senhor aquilo. E aí é por isso que você vê reunido na Europa medieval, o legado da Europa medieval, uma quantidade de arte e não só riqueza, mas de habilidades mesmo fantásticas. Você vai para tudo que é da igreja e você vê que lindo, é lindo. Por quê? Porque todas as suas atividades e habilidades eram dedicados à atividade da igreja. Então você vai para uma igreja na Europa e você fala assim, meu Deus, que arquitetura. É lógico, a mentalidade deles pega o melhor arquiteto e ele faz para a glória de Deus. Ele faz o quê? Ele faz igreja. Você pega o melhor pintor, ele faz o quê? Ele pinta para a igreja. Você pega o melhor músico, ele compõe música para quê?
para a igreja. Então, você via em torno da igreja a ideia de que o melhor está sendo feito. Era direcionado ao sagrado para legitimá-lo. Então, você faz artesanato de santos ou qualquer coisa do tipo, tá? Eu vejo hoje uma espécie de nova versão do medievalismo entre igrejas evangélicas. Veja só, no mundo evangélico, espera-se que cristãos justifiquem todas as suas habilidades pela sua utilidade espiritual. Então eu dou exemplos. O administrador procura organizações e agências cristãs. Então, se você sabe administrar bem, você é um grande CEO, você se torna evangélico agora. Cara, a gente tem que usar suas habilidades. Você é um cara assim do mundo dos negócios espetacular. Tem uma casa de repouso ali, evangélica, que precisa muito de uma ajuda, de uma mãozinha. Você tem que dedicar os seus serviços ao Senhor. Então você faz o quê? Você vai lá, separa tempo, sai da sua empresa um pouco mais cedo, durante 3 meses, para botar a casa de recuperação em ordem, porque agora finalmente você fez algo para Deus. Que bom que eu não estou só enriquecendo o mundo dos negócios, eu estou fazendo para Deus alguma coisa. Essa é a mentalidade. Se você é um jovem artista, você é muito bom com pintura, com colagem e tudo mais e tal, o que você faz? Você decora o quadro de avisos. Você faz o quadro de avisos assim, ficar bem bonito para Jesus, para que Ele possa olhar e falar assim: servo bom, fizeste aquilo que me agrada, né? Entra agora no reino. A ideia é de que Ele fez algo para o Senhor. Tá? Ele fez algo para a igreja, ele fez algo para o Senhor. Um cientista realiza palestra sobre criacionismo. Se ele quer usar a sua habilidade científica para o Senhor, para de ficar só no laboratório, lá, dado. Explica para a gente evolucionismo, criacionismo. Veja, eu estou dando exemplo de coisas que a gente vê sempre. É errado ajudar uma organização, a casa de repouso lá, se levantar financeiramente? Claro que não. É errado decorar o quadro de avisos agora, usar habilidade? Claro que não. É errado dar palestra sobre criacionismo? Claro que não. Mas será que é só assim que você agrada ao Senhor? É isso que eu quero dizer por uma mentalidade medieval. Se você é músico, você toca na equipe de louvor. Não, você é músico profissional. Sabia que ele tocou já com fulano, ciclano e beltrano? Nossa, o cara deve ser muito bom. Então o que ele faz? Toca na equipe. Com um monte de pé rapado que tem junto dele assim. Mas porque ele agora está dedicando para o Senhor. Então, você percebe o que é de medieval nisso? Atenção, vou tentar explicar de novo para você não achar que eu estou sendo jocoso, sem propósito. Eu estou tentando mostrar que a mentalidade medieval que ainda existe na cabeça de vários evangélicos em geral, é que Deus só vai se agradar se você usar suas habilidades para alguma atividade da igreja. Se você faz alguma coisa fora da igreja, não é que Deus fica bravo, mas assim, não ganha pontinho no céu, entendeu? Você ganha pontinho no céu se você faz para a igreja, né? Então, por que essa mentalidade é medieval? Atenção, eu vou agora trazer 2 citações desse livro aqui, ó, do Michael Horton, Cristão e a Cultura, para ilustrar a mentalidade da reforma, e a gente pode conversar sobre isso. Olha só. A reforma libertou homens e mulheres cristãos para seguir com dignidade e respeito os seus chamados divinos no mundo, sem ter que justificar a utilidade desses chamados à igreja ou ao empreendimento missionário. A vocação era dom da criação. O que o Michael Horton está dizendo nesse livro, nessa primeira citação? Ele está dizendo assim: a reforma, ela passou a dizer assim: você faz o quê? Você é dentista? Que bom. Então deixa eu te explicar uma coisa. Você não agrada ao Senhor só quando você vai atender de graça lá na comunidade carente no final de semana. Você agrada ao Senhor quando você serve a Ele de segunda a sexta ou de segunda a sábado, com honestidade, com eficiência, com caridade inclusive, com sensatez, com competência e com amor por Deus e pelo próximo. Isso também é serviço. A ideia é que você não precisa transformar a sua habilidade odontológica em trabalho social para Deus falar assim: estou feliz com esse menino. Que Deus também se agrada de alguém que serve com hombridade, com honestidade, com socorro ao próximo.
com amor por Ele, com dedicação e maestria naquilo que se faz. A ideia é que Deus deu habilidades para serem usadas em todos os momentos, não só na igreja ou no campo missionário. Então a reforma, ela mudou a maneira de pensar. Um exemplo que eu já dei antes na igreja, eu vou dar de novo, só para ajudar você a entender. É o cara que faz alguma coisa, digamos que ele seja um eletricista, ou um médico, não importa qual a profissão dele. E aí ele trabalha lá 11 meses e meio, ralando muitas horas por dia, a família está arrebentada, o cara trabalha pra caramba, mas aí tem a viagem missionária da igreja, e ele quer assim, fazer algo para o Senhor. Então ele vai, tira 15 dias, únicas férias dele no ano, aí ele vai para o campo missionário, e ele se arrebenta de fazer conexão lá para as casas, ou de atender pessoas no campo missionário, e ele volta arrebentado. Como é que foi, meu bem? Foi assim, cansativo. Mas sabe quando a alma está leve? O que essa pessoa está expressando? Ela está expressando que durante aqueles 15 dias dos 365, Deus se agradou do serviço dele. Eu já dei esse exemplo antes para dizer o seguinte: Deus deveria se agradar do seu serviço nos 365, não só naqueles 15. Não só naqueles 15. Se você quiser fazer isso com as suas férias, faça. Não há nada de errado nisso. O que a reforma contradisse é que é só assim que você é agradável a Deus, o que é mais santo. Inclusive, porque uma das coisas que a reforma teve que lidar é com aqueles que estavam no monastério e aqueles que não iam para o monastério. E falaram assim: puxa, eu nunca vou ser santo igual o monge e tal. E Lutero e Calvino vão dizer: quem disse isso? Por que você não pode ser santo sendo sapateiro? Por que você não pode ser temente a Deus e piedoso sendo um ferreiro? Por que você tem que ser monge? Não é pela quantidade de horas que você gasta em oração, ou jejum, ou prece, qualquer que seja, que faz você mais crente que outro. Então é uma mentalidade diferente que a reforma propôs em relação a relacionar-se com a cultura. Fala, Fábio. Exatamente, o exemplo de João Batista, quando as pessoas chegam para ele e perguntam, um soldado fala assim: o que eu devo fazer? Ele não fala assim: larga a sua profissão e entra no monastério, né? Não é assim que ele responde: vá ser um missionário. Ele diz: aceite o seu soldo, não seja injusto. Ele ensina como ser um soldado. A ideia é que João Batista esteja corrigindo males daquela profissão, não pedindo para ele mudar de profissão para agradar mais a Deus. Então esse é um bom exemplo que o Fábio deu, bíblico, em que existe uma mudança de mentalidade para fazer a mesma atividade, não ter que entrar em outra, tá? Então esse é um exemplo. Outra citação do Michael Horton, olha que interessante. Enquanto a tendência medieval, e agora ele vai conectar com os nossos dias, e até certo ponto pietista, quando ele fala de pietista, ele está falando de um legado evangélico, que é muito voltado para a vida espiritual individual, como sendo chave na vida cristã, e que às vezes se esquece dos efeitos da vida pública, na vida pública. Então olha só, enquanto a tendência medieval e até certo ponto pietista é de chamar o crente para fora do mundo e para dentro de atividades relacionadas com a igreja, a abordagem reformada é ver todas as atividades relacionadas com a igreja como sendo estações de reabastecimento para o serviço verdadeiro que se faz dentro do mundo. Olha que mudança de mentalidade. Deixa eu explicar o que seria uma mentalidade pietista. É dizer assim: nossos meninos estão crescendo, ficando adolescentes, e é um perigo lá fora. O que você vai fazer no sábado à noite? Se você é do mundo, você vai fazer um monte de bobagem. Então o que a gente faz? A gente faz uma atividade para os adolescentes aqui, para tirá-los do mundo. Então é uma mentalidade de chamá-los para fora do mundo, para dentro da igreja, porque é assim que você os protege. Isso é muito comum no meio evangélico, muito comum. Tá? O que o Michael Horton está dizendo é: a gente deveria olhar para o nosso tempo na igreja de maneira diferente. Não é para fugir do mundo, é para você ser reabastecido, porque na verdade Deus quer que você ande nesse mundo e pise em lugar sujo. Os seus pés vão se sujar, você vai estar envolvido. Quando Jesus orou em João 17, ele falou assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus sabia que não dava para eles subirem com ele naquele momento. Os apóstolos não podiam dizer: tchau pessoal, estou indo com Jesus. Não dava, embora talvez alguns até quisessem, mas não dava. Jesus foi e eles ficaram. Então o que a reforma fez é dizer assim: por que você não olha para a igreja de maneira diferente? Não a veja como fuga,
O movimento monástico, ao longo da história da igreja, sempre foi uma espécie de fuga. Por que você ia para o monastério? Você ia para o monastério para você fugir das impurezas ao seu redor. Então você fica alienado de contato com coisas do dia a dia, faz o mínimo possível. Você tem que fazer, não dá para não ter contato, mas o mínimo possível para você se dedicar a Deus, focar em Deus, né? Então você cria uma espécie de bolha. Hoje em dia existem versões diferentes disso. É igual você tentar criar versões evangélicas de toda atividade. Então você cria um parque de diversões evangélico, né? Você cria a novela gospel. Você cria o Zap do Senhor. Aí você faz o que você quiser, né? Por quê? Para você tentar esconder as pessoas do contato com o mundo. Você protege. Essa é uma mentalidade medieval. Mas ela ainda é presente hoje. A reforma protestante vai dizer assim, não, peraí. A igreja, ela não veio para ser o seu castelo no qual você foge do mundo. A igreja é o lugar em que você vai ser reabastecido para voltar para o mundo. Porque Deus te quer lá. Deus te quer lá. Então você vem aqui, é alimentado, é fortalecido pelo Senhor, para que você volte e sirva em meio à cultura, tá? Então é isso que o Michael Horton quer dizer. Então eu quero dar exemplos de mudanças que tiveram em diferentes áreas da cultura, para a gente ir para a última parte. Olha só, vou dar exemplos de arte, música, ciência e educação, só exemplos. Arte. A arte na época medieval, frequentemente eram retratos do religioso, do místico, do etéreo. É por isso que se você gosta de arte e quiser procurar alguma coisa na internet, não precisa ir para um belo museu, até porque no Brasil vai ser mais difícil achar um belo museu com pinturas medievais, né? Você teria que ir para outro lugar. Mas hoje tem internet, então isso é fácil. Você pode olhar assim para a arte do século XII, XIII, XIV, você vai ver uma coisa muito interessante. Quase sempre pinturas de personagens religiosos, seja Jesus, ou algum santo, ou Maria, ou alguma cena bíblica, mas, muito interessante, muita luz, auréolas, não é? Sabe aquele, né? Tudo com isso é típico medieval, para mostrar que ele é santo. Então você pinta só o sagrado, e você pinta tudo meio assim, mistificado. Então, por exemplo, tem certas coisas que não são retratadas de forma realista, são retratadas de forma metafórica. Porque é o sagrado, e o sagrado você não consegue retratar de forma realista. O que a Renascença fez? Então você lembra de estudar na escola, renascentismo, tal, né? E a reforma vai dar uma cara cristã a um movimento que não é necessariamente cristão. A Renascença teve muito humanismo destituído da verdade de Deus. Mas a Renascença vai pintar agora a realidade do jeito que da natureza, não precisa pintar mais santo. Você não pode pintar um homem andando com a criança no bosque? Pode. Então por isso que você começa a ter muito mais pinturas de personagens humanos quaisquer. Na Renascença que acontece isso. Antes da Renascença não tem. Quem é que vai ficar lá posando? Não importa se está nu ou não, eu não vou entrar nessa questão agora. É que o foco está no ser humano comum. Antes era, né, o ser destacado, o santo, o personagem bíblico, alguma coisa assim. Agora não, agora é a natureza, é o ser humano. Então, a Renascença ela teve esse despertar, retrato da realidade com belezas e mazelas. Na verdade, a Renascença mesmo foi ainda muito idealista. Pode ver, se você gosta de pintura, se você procurar um quadro renascentista, você vai ver que tudo é muito vívido, perfeito, tudo é perfeito, não tem nenhum defeito. As cores são lindas. Aqueles que são impactados pela reforma é que vão retratar o mundo de fato como ele é. Então se você for olhar alguma pintura, por exemplo, dos holandeses do século XVII, um dos nomes mais conhecidos seria Rembrandt. Você vai ver que tem sombra, porque nesse mundo tem sombra, tem cor escura. Esse mundo é assim, ele não é feito só de cor vívida. Você olha para uma pintura da Renascença, parece que tem a luz por detrás, de tão, né, tudo assim, tudo claro, como se o mundo fosse um paraíso. Não é? Então, aqueles que são impactados pela reforma vão pintar coisa bonita e coisa feia. Porque o mundo é assim, tem coisa bonita e tem coisa feia. Tem luz e tem sombra. Tem cor clara e cor escura. A música, na Idade Média, confunde o sagrado e o secular.
faz de todo secular algo sagrado. Se o cara era músico, como é que ele conseguia ganhar a vida? Ele era contratado por um príncipe, um conde, um duque, alguém que tivesse dinheiro, para ele escrever música para a catedral. Aí ele fazia o quê? Ele compunha música para tocar na catedral, durante a missa e tal. É assim que o músico sobrevivia. Se ele não fizesse isso, ele não vendia música para ninguém. Você não tinha o teatro municipal secular, não existia. Você não ia tocar música no teatro da cidade. Você tinha música popular tocada nas vilas, claro, músicas do povo. Mas se quisesse fazer música excelente, né, que atingisse a nata da sociedade, você tocava na igreja. Era o único lugar que se tocava na Idade Média. Então a música era toda focada na igreja. Então o sagrado e o secular acabam se misturando. Se você compõe algo para Deus, então é sagrado, né? Enquanto que na Reforma você vê um movimento livre entre o sagrado e o secular. A Reforma vai dizer que não é errado você compor músicas que expressem a verdade de Deus, ainda que você não fale do Evangelho de Jesus Cristo explicitamente. Tá? Agora eu vou correr. Idade Média, a ciência confunde ortodoxia bíblica com ciência. Quando Copérnico foi aquele cientista responsável por falar que não é verdade que tudo gira em torno da Terra, o sistema geocêntrico, mas que a gente deveria olhar para a Terra como parte de um sistema que gira em torno do Sol, heliocêntrico. Para as pessoas isso era um absurdo, porque a ortodoxia bíblica diz que Deus firmou a Terra. É verdade, tem vários textos da Escritura que falam que Deus firmou a Terra. E Aristóteles e outros haviam dito isso, então entendia-se que a Terra estava no centro, o resto é que girava em torno. Mas agora falando que a Terra gira? Você sente um ventinho toda hora que você anda lá fora, por acaso, para dizer que a Terra gira? Não parece que gira. Né? As pessoas, assim, elas não tinham as ferramentas que a gente tem em termos científicos. Quando alguém propõe essa teoria, parece coisa de louco. Então o que a igreja fez? Ela tratou de maneira mais dura esses que inovaram. Então a história de Galileu é a mais famosa. Galileu foi considerado por séculos um homem excomungado. Só quando perceberam que as suas teorias estavam certas é que a igreja voltou atrás e o desexcomungou. É verdade isso, tem um rito oficial em que Galileu é recebido de volta na igreja, tá? Então, isso virou motivo de chacota para os cientistas. Eles olham e falam assim, esses cristãos são tudo besta. Fala alguma coisa que muda, que parece que vai contra a Bíblia, eles dizem que não é do Senhor. Então, essa é uma visão medieval. A Reforma, ela vai dizer, não, peraí, eu não enxergo tudo de ciência na Escritura. Eu enxergo de ciência no outro livro que Deus escreveu. Está aí fora, ó. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa é a revelação de Deus, a gente chama de revelação natural. E a gente descobre coisas explorando a revelação natural. E entende a verdade de Deus explorando isso. A Bíblia não é um livro de ciência. Educação. Na Idade Média, uma preservação de um povo ignorante para conservá-lo na fé. A partir da Reforma, incentiva a educação do povo para o florescimento da fé. Cada um desses tópicos dava uma aula, tá? Eu só estou introduzindo. Por exemplo, se você olhar para o interesse da Reforma em traduzir a Bíblia para a língua do povo, para o vernáculo, para o povo ler, a coragem de agora botar a Bíblia na mão de alguém que não é teólogo, para ele poder ler a Bíblia por ele mesmo. Para a Idade Média isso era um absurdo. Você botar a Bíblia na mão de um cara que não entende teologia, ele vai falar bobagem. E era exatamente o que eles achavam que os protestantes faziam. Falavam bobagem o tempo todo, porque não era o que a igreja estava dizendo. Mas perceba que é uma mentalidade diferente de educação. Entendendo que todo ser humano tem acesso ao conhecimento, e deveria ter acesso ao conhecimento para poder ser desenvolvido. Então, como o nosso tempo está se esgotando, essas são só introduções, eu vou terminar com algumas aplicações. Só para mostrar a você algumas coisas que a gente pode pensar. E aí a gente fala o tempo que restar, tá? De novo, do livro do Michael Horton, eu estou trazendo algumas aplicações. Tem outros livros, mas esse é uma boa introdução sobre esse tópico que a gente está trabalhando. Horton afirma que a música cristã nos Estados Unidos é frequentemente uma desculpa para artistas inferiores conseguirem sucesso numa subcultura cristã que imita o glamour do entretenimento secular, inclusive com estrelato e cerimônias de premiação. Isso é verdade acerca da música evangélica brasileira?
Você entendeu o que ele disse? Ele está falando do cenário norte-americano. E ele fala coisas que são duras, muito duras, que é difícil de admitir. Mas eu estou incentivando você a pensar com ele. Ele fala assim, sabe o que eu vejo? Em outras palavras, né? Eu vejo que aqueles que querem ser profissionais da música evangélica, na verdade, criaram uma subcultura em qual eles são estrelas. A impressão que dá é que o cara não é bom o suficiente para tocar aqui, aí ele cria uma bolha para ele tocar aqui. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Eu sei que é duro, mas é isso que ele está dizendo. Tá? Pensa numa outra citação dele. É bem possível ser totalmente corrompido pelo mundanismo, até mesmo quando estamos enfurnados no gueto cristão. Nossa música, literatura, escolas, rádio e televisão e igrejas cristãs podem tornar-se portadores do vírus do mundanismo, sem que tenhamos que nos incomodar com o mundo. Olha que interessante a frase dele. Ele diz assim, mundanismo não é o que você faz lá fora. Mundanismo é que nem um vírus, você carrega para onde você vai. Até para a igreja. Até fazendo coisa evangélica, você pode ser mundano. Ele tem uma maneira diferente de pensar em mundanismo. Ao invés de pensar em termos geográficos, fala assim, menino, não vai ali. Estou aqui, mamãe. Desafiando a mãe. Não vai ali. É para ficar aqui. Aqui você está protegido. É uma ilustração geográfica para dizer que, às vezes a gente tem a impressão que lá é pecado, aqui não é. Lá desagrada a Deus, aqui agrada a Deus. Mas o Horton vai dizer assim, sabe qual é o problema? Vírus dá em tudo quanto é quadrante. Dá aqui, dá ali. Vírus é assim, você carrega com você. E talvez o mundanismo, ao invés de pensar em local, atividade, tenha que ser pensado como sendo uma mentalidade que você carrega para tudo quanto é lugar. É isso que ele está levando você a pensar. Fala, Edinho. Então, quer dizer, não tem influência do cristianismo ali, porque o cristão abandonou. E largou inteiramente aquilo que vem do coração da alma. Né? Então, quer dizer, o cristão, por uma certa santidade, ele abandona o campo de batalha. E é por isso que a gente vê que a música vai se desenvolvendo cada vez mais, justamente porque o cristão abandonou o luto. Porque vocês aí... Então o Edinho está falando que o cristão, frequentemente ele abandona a música secular por inteiro e faz a sua própria música e deixa as coisas irem de mal a pior do lado de cá. E eu entendo o que ele está dizendo e eu consigo concordar com o que você está dizendo, mas só para complicar as coisas, Edinho, olha como é que as pessoas ouvem o seu comentário. Alguns dizem assim, mas peraí, tem jeito de reformar ela inteira? Até quando eu fico lá dentro? Que tipo de coisas eu posso fazer nesse mundo secularizado em termos musicais? Será que não é negócio eu produzir alguma coisa de qualidade do lado de cá, para o cristão também? Eu só estou colocando alternativas de perspectiva que aparecem na mente das pessoas, porque elas estão lidando com esse mesmo problema, tá? Eu acho que se o sinal não tocou, daqui a pouco vão me puxar um gancho, vai fazer eu subir assim para o teto. Então eu vou encerrar. Eu tinha mais um slide, mas eu acho que está bom. O que eu quero que essa aula produza? Produza apenas, instigue você a pensar sobre maneiras diferentes que os cristãos ao longo da história pensaram e tiveram lutas, dificuldades. E você fosse ao mesmo tempo que simpático a perspectiva do outro, ajudasse-o, visse no outro pontos negativos para você se corrigir e deixar você passar pelo mesmo. Que às vezes o outro tem algo a dizer assim, ó, você já parou para pensar que você tem uma visão estreita, talvez nisso aqui, tá? É por isso que eu fiz uma descrição inicial com não perspectiva do mundo e a bíblica. Eu fiz várias perspectivas de crentes ao longo da história, para mostrar que existem maneiras de olhar para isso, diferentes, umas melhores, outras piores, mas certamente com alguma sabedoria nelas, que deve fazer a gente ponderar. Por isso que eu reagi à contribuição boa do Edinho, dizendo, sim, mas existem dificuldades com esse tipo de postura, tá? Então eu só queria que a gente fomentasse, domingo serve para isso, para a gente mastigar o que foi dito aqui. Então você pode conversar o resto do almoço, à tarde, sobre essas coisas, tá bom? Nós vamos orar e encerrar. Senhor, te agradecemos a oportunidade de aula, pedimos que o Senhor nos ajude a processar, a ir um pouco mais adiante,
Não é fácil falar de tanta coisa em pouco tempo, mas pedimos que a Igreja Aliança seja conhecida por trazer conteúdo rico, e os que dela participam sejam conhecidos por processar esse conteúdo ao longo do domingo, durante a semana. Que o Senhor nos dê sabedoria para a gente trilhar um caminho que seja santo, bom. Ajuda-nos, Senhor, a pensar acerca da vida cristã como sendo muito mais ampla do que só as atividades da igreja. E dá-nos sabedoria para que a gente entre nesse mundo com uma perspectiva sólida. Então pedimos que o Senhor desperte boas conversas agora no almoço, e que no resto do tempo juntos nós ajudemos uns aos outros a crescer. Que o Senhor use outras pessoas na nossa vida. Oramos em nome de Cristo. Amém.